Graça e paz, queridos, boa noite, mais um dia juntos aqui no Café do Ensino. Eu gostaria de começar a aula de hoje com uma oração, amém? Então, feche seus olhos. Ó Deus Pai, eu te louvo e te agradeço por essa noite, onde nós podemos aqui estarmos reunidos debaixo da tua presença, cada um sim em seu lar, mas todos nós cobertos pela tua mão protetora. E nós te pedimos nessa noite, Jesus, cuide dos nossos lares e abra o nosso entendimento espiritual para recebermos o teu ensino através da tua palavra e que a tua palavra faça morada em nosso coração e nos transforme, meu Pai. Fique conosco nessa noite, protegendo e guardando cada lar aqui representado pelas pessoas que estão nos assistindo. É em teu nome, Jesus, que nós já agradecemos tudo que o Senhor fará. Amém. Amém, pessoal? Então, hoje nós falaremos sobre Tito. Tito foi uma carta escrita por Paulo ali em torno de 62 a 65 anos depois de Cristo. E se nós fôssemos dar um título para este livro, seria O Ministro em Piedade. E o ponto-chave desse livro é que um líder precisa de piedade. E já eu vou entrar um pouco mais no detalhe sobre o que significa a palavra piedade. Então, quando nós conhecemos a verdade, e aonde está expressa a verdade? A única verdade é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, quando nós conhecemos a Bíblia, quando a Bíblia passa a fazer morada em nossas vidas e nós colocamos ela em prática, nós entramos, vamos assim dizer, na piedade. A palavra de Deus, a verdade revelada nos leva à piedade. E eu coloquei alguns versículos sobre quando Paulo aborda nesta carta a Tito sobre a questão de piedade. Então nós vemos alguns versículos, está na sua tela, Tito 1, de 1, 16, Tito 2, de 6 a 7, Tito 2, 14, Tito 3, 1, Tito 3:8 e Tito 3:14. Tire um pouco depois um tempinho para você ler essas passagens. Eu encorajo também você a ler o livro inteiro de Tito, porque são apenas 3 capítulos, passa rápido, em 15 minutos você lê todo este livro que vai te ensinar, vai te encorajar a viver uma vida piedosa, em piedade. Mas Luiz, o que é piedade na visão da Bíblia? Aqui é um ponto muito importante. Eu estou colocando aqui na sua tela. Se você chegar no Google e dar um Google lá, piedade, significado, como eu fiz aqui na imagem 1, você vai encontrar duas respostas. A primeira resposta é devoção, amor pelas coisas religiosas e religiosidade. E 2, compaixão pelo sofrimento, consideração, dó e misericórdia. Mas qual que é o significado bíblico desta palavra? Qual que é o contexto? É muito importante quando eu estou estudando a Bíblia com uma profundidade maior, eu entender a raiz e entender o significado. Porque muitas vezes as pessoas vão ler a palavra piedade, ser piedoso e vão automaticamente pensar que é compaixão pelo sofrimento alheio. Só que esta carta foi escrita para um outro contexto, que na verdade é o contexto 1. E como eu estudo isso na Bíblia? Então eu pego, quando eu estou lendo a Bíblia, tem a palavra piedade, o significado no grego, no original que foi escrito. Só estou, pessoal, compartilhando aqui o nível de profundidade de um estudo bíblico, como que ele deve ser feito para nós entendermos o significado real, capturando que nós tivemos até hoje nos estudos. Nós aprendemos muito sobre pelo contexto socioeconômico e cultural de alguns povos para trazer à luz o entendimento daquilo que acontecia, algumas análises mais profundas do original da palavra e do seu sentido verdadeiro para dar o entendimento correto. Então, para a aula de hoje, a palavra-chave é piedade, porque é disto que esta carta que Paulo enviou para Tito representa e significa. E para isso eu preciso entender a raiz da palavra. Então o que eu fiz? Eu peguei a palavra piedade
no português, na nossa língua, e busquei ela no original, no grego, qual que ela foi escrita. Então a palavra no grego significa Eusébia. Está aqui na imagem 2 e aqui é uma imagem do meu dicionário bíblico. E essa palavra ela é formada por eu, que significa bom no original, e sebomai, que é ser devoto. Então, a raiz da palavra ela significa, ela denota a devoção ou piedade que é caracterizada por uma atitude voltada para Deus. Faz o que ele é extremamente agradável. E aqui embaixo, continuando, eu não vou ler, mas ele diz, né, o autor desse dicionário bíblico diz que Paulo usava muito essa palavra. Então nós aprendemos que o significado da palavra piedade neste contexto, a mensagem que Paulo estava falando é que as pessoas tinham que ter uma vida piedosa, que era viver uma vida que agradava a Deus, ser um bom devoto de Deus, não só ter misericórdia, mas quando eu sou um bom devoto de Deus, quando levo uma vida que agrada a Deus, automaticamente eu abranjo várias coisas, e uma dessas coisas que se abrange quando uma pessoa é um bom devoto de Deus é sim ter misericórdia pelos sofrimentos dos outros. Mas eu quero que você guarde isso na sua mente, no seu coração, sobre que esta piedade aqui está tratando para viver uma vida que é extremamente agradável a Deus, que isso sirva como exemplo. Então, qual que é o nosso papel e qual que é a mensagem principal dessa epístola aqui? É fazer a verdade ser atraente. E como eu faço a verdade de Deus ser atraente para outras pessoas? Um pouco do que eu falei lá atrás, eu tenho que viver uma vida que agrade a Deus, porque quando eu tiver este tipo de vida, esta verdade será atraente para as pessoas que estiverem ao nosso redor. Então, né, nós precisamos aqui mostrar a importância da piedade. Este livro também traz aqui para nós instruções práticas para todas as pessoas de todas as idades de como levar uma vida piedosa. Ele destaca muito a necessidade da sobriedade, sobriedade em todos os aspectos, como se fosse uma maneira de viver que controla os desejos e impulsos para ter uma vida equilibrada. Então a sobriedade não é só no contexto, né, de bebida, por exemplo, mas num contexto geral de nós termos controle pelos nossos impulsos para nós termos uma vida equilibrada. Fala muito sobre um julgamento sobre as situações de forma sadia, trata muito sobre uma vida com moderação, uma pessoa termos disciplina em nossas vidas, levarmos uma vida equilibrada em ordem e termos escolhas sábias. E esse livro trata muito sobre uma questão que precisa ver, né, uma expressão prática da nossa piedade traduzida da maneira que nós vivemos. Ou seja, eu preciso refletir que eu levo uma vida agradável aos olhos de Deus através de nossas atitudes. Eu gostaria de compartilhar um versículo com você nessa noite, Tito 1, 7 a 9, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiço de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Então, vamos ver aqui. Aqui, na primeira frase, ele fala, porque é indispensável que o bispo. Podemos trocar essa palavra bispo pelo meu nome e pelo seu nome. E qual que é a recomendação aqui de uma pessoa piedosa? Então, ele tem que ser irrepreensível
perante a Deus. E ele passa algumas características que as pessoas não podem ter para ser uma pessoa piedosa, e depois ele entra na seção do que é importante para termos. Veja bem, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si e que conheça muito a Bíblia. Para quê? Para corrigir as pessoas que precisam de correção e para dar luz para a vida daquelas pessoas que estão em dúvida em relação à palavra de Deus. Então, se você quer ter uma vida irrepreensível aos olhos de Deus, se você quer ser uma pessoa piedosa segundo este contexto e a raiz dessa palavra, eu aconselho a você seguir este ensino. Veja que ele é simples e é direto. Busque no Senhor, busque em oração, busque em jejum você conseguir alcançar tudo o que foi ensinado nesses versículos aqui. Veja que não é complexo, veja que não é simples, sim, precisa da capacitação do Espírito Santo, mas o começo da mudança, para que isso aplique-se na sua vida, é necessário uma atitude. Se você nessa noite fizer uma oração e decidir, Jesus me capacita, porque eu quero ser uma pessoa piedosa perante a Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo te capacitará e te ajudará nessas suas no seu desafio, vamos assim dizer, de você ter uma vida irrepreensível. E o agir do Espírito Santo de Deus, ele vai muito para te alertar. Se você der liberdade para o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus ele não age sozinho, ele está aqui para nos ajudar, mas toda vez que você cometer algo que possa vir contra os ensinos daqui, por exemplo, aqui ele fala para não ser arrogante. Caso você caia numa situação de arrogância, se você estiver com a oração em dia, com a palavra de Deus em dia na sua vida, se você der liberdade para o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que ele vai te avisar de uma forma espiritual e sobrenatural quando você se deparar com uma situação de arrogância, quando você se deparar com uma situação de cobiça, de violência e assim por diante. Amém? Então, coloque isso, pegue esse versículo, Tito 1, 7 a 9, leia, decore e coloque isso em prática. Eu vou ser um pouco mais ousado. Imprima esse versículo, coloque em algum lugar da sua casa onde você bata o olho e sempre veja, seja no espelho, seja na porta da geladeira. Acho que eu vou pôr na porta da geladeira aqui de casa, que é uma das coisas que eu mais faço no dia a dia, abrir a geladeira. E vamos juntos seguir este ensinamento para nós sermos irrepreensíveis diante de Deus. E se nós formos irrepreensíveis diante de Deus, tenha em mente, tenha certeza que Deus derramará da tua graça, da graça dele, da bênção dele sobre as nossas vidas. Amém? Um outro versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite é sobre a graça de Deus e o modo de viver. É um versículo muito profundo, é um versículo que tem me acompanhado muito na minha vida, no meu caminhar junto com Deus, que é Tito 2, de 11 a 13. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Veja só, vamos parar aqui, vamos meditar e entender um pouco destes 3 versículos. O primeiro versículo, o 11, pois a graça de Deus foi revelada a todos e a todos traz salvação. Então, a graça de Deus, ela foi revelada para a humanidade e ela traz salvação para todos que nele creem, que creem em Jesus Cristo como seu Senhor
e como Salvador. Então, a salvação, a palavra de Deus, ela é para todas aquelas pessoas. Ela foi liberada para a humanidade. Aquelas pessoas que receberam a palavra, ou elas acreditam nessa verdade, ou elas não acreditam. E para nós, né, que acreditamos nessa palavra, ela nos ensina, né? E aí, ou seja, fomos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio. Então, a palavra de Deus, a chave, a espada, o que a palavra de Deus traz como mensagem profunda é isso. Fomos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos neste mundo perverso. Ou seja, estamos vivendo num mundo perverso e a palavra de Deus nos orienta a abandonarmos o estilo deste mundo. E que nós devemos viver como? Com sabedoria, e aqui é a sabedoria de Deus. Como justiça. Que tipo de justiça? Eu já expliquei aqui numa aula passada. Sobre a justiça, é a justiça de Deus que nós recebemos quando nós andamos em santidade. E através de devoção, através de uma vida piedosa, enquanto aguardamos esperançosamente a volta do nosso Jesus Cristo. Então a graça de Deus nos alcançou, nós cremos que nós seremos salvos. Enquanto Jesus não volta, nós temos que abandonar o pecado e viver a vida com sabedoria, justiça e devoção até a volta de Jesus Cristo. É isto. Este é o caminhar de um filho de Deus. Este é o caminhar lado a lado com Deus. Se alguma coisa aqui, deste segundo versículo, está desbalanceado, alguma coisa está errada em relação ao nosso relacionamento com Deus, e nós precisamos arrumar isso. O primeiro versículo diz que a graça de Deus foi manifestada para toda a humanidade. Então aqui nós não temos o que fazer, foi a graça de Deus que foi revelada e tem muito a ver com esse próximo final de semana que está chegando, que é a Páscoa, e daqui a pouco nós falaremos um pouco sobre isso. O último versículo diz que é a expectativa da nossa vida, que é a volta de Jesus Cristo. Então aqui não temos nada o que fazer, só aguardar, porque isto já foi predestinado antes mesmo da fundação do mundo. Amém? Agora, no meio do versículo, o versículo 12, é onde nós temos que colocar em prática, abandonar o pecado e viver uma vida com sabedoria através da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a sabedoria de Deus revelada para as nossas vidas. Vivemos na justiça de Deus, no caminho da santidade e piedosamente com devoção ao nosso Senhor. Então, esta é a graça de Deus e esse é o nosso modo de viver. Amém? A aula de hoje é curta, mas é profunda, então novamente eu reforço para que vocês leiam Tito 1, 7 a 9. Tentem colocar isso em prática. Luiz, é difícil, eu não consigo. Não existe. Isso é minhoca de Satanás na sua cabeça. Você, levando uma vida de oração, de jejum, de leitura da Bíblia e dando liberdade para o Espírito Santo de Deus, eu creio em nome de Jesus que você terá uma vida piedosa, uma vida irrepreensível aos olhos de Deus. Amém, queridos? Concluímos a aula de hoje, mas não acaba por aqui. No próximo final de semana, nós comemoraremos a Páscoa e eu tenho um convite para você. Se você sentir no coração, eu tenho um convite para estar conosco no próximo sábado, dia 16/4, às 18 horas, na Igreja Cristã da Granja Viana, onde nós teremos uma linda festa para comemorar a Páscoa. Eu já te informo que neste dia e neste horário nós não teremos caça aos ovinhos de chocolate, não terão coelhinhos, nada disso, mas nós falaremos do verdadeiro significado da Páscoa. Amém? Então, se você tiver interesse de estar conosco numa linda festa, conhecendo um pouco mais sobre esse significado importante deste dia
estarmos juntos celebrando celebrando a vida, celebrando que Jesus Cristo venceu a morte, que Ele ressuscitou dos mortos e hoje Ele vive e Ele nos deu isso, né, através da graça, a oportunidade de nós irmos para a glória quando Ele voltar. Esteja conosco nesse dia, vamos juntos adorar o nosso Deus. E agora eu estarei passando um vídeo que eu já passei algumas vezes sobre o significado desta festa e de sua importância, e eu volto aqui para fazer o fechamento com uma oração, amém? Deus, no Antigo Testamento, ordenou que o povo de Israel celebrasse anualmente 3 grandes festas: a festa da Páscoa no primeiro mês do calendário deles, a festa das semanas, ou festa de Pentecostes, no terceiro mês, e a festa dos tabernáculos, ou cabanas, também chamada de festa da colheita, no 7º mês. A Bíblia diz que a lei de Moisés era a sombra dos bens vindouros, isso é, sombra das coisas que existem no céu e das coisas que haveriam de acontecer no Novo Testamento, quando Jesus viesse. Deus usou coisas naturais no Antigo Testamento para profetizar e explicar a respeito de coisas espirituais que se cumpririam no Novo Testamento. Portanto, nós, como cristãos, celebramos atualmente essas 3 grandes festas, não por aquilo que elas representavam para os israelitas no Antigo Testamento, mas por aquilo que elas representam para nós no Novo Testamento. E neste mês estamos celebrando a nossa Páscoa. Deus enviou Moisés para libertar o povo de Israel quando era escravo no Egito. Deus sabia que o faraó do Egito não deixaria o povo de Israel ir embora facilmente, a não ser que Deus demonstrasse o seu poder, trazendo juízo contra os egípcios e mostrando que seus deuses eram falsos. Para isso, Deus anunciou 10 pragas que traria contra o povo egípcio, porém preservando os israelitas. A 10ª e última praga, que fez com que o faraó, seus príncipes e o povo egípcio finalmente deixasse Israel ir embora com tudo o que possuía, foi a morte dos primogênitos do Egito, tanto de homens quanto de animais. Alguns dias antes de enviar a 10ª praga, Deus disse ao povo de Israel, através de Moisés, que cada família separasse do seu rebanho um cordeiro ou um cabrito, macho de 1 ano, sadio, sem defeitos, no 10º dia daquele mês. Esse animal deveria ser sacrificado ao cair da tarde do 14º dia, e o seu sangue deveria ser passado nos umbrais e na verga da porta de cada casa, porque à meia-noite do dia 14, Deus passaria pelo Egito com praga destruidora, matando os primogênitos. Na casa onde Deus visse o sangue do cordeiro nas portas, ali não haveria morte. Deus passaria por cima daquela casa. Nas casas sem o sangue na porta, haveria morte. Passar por cima, em hebraico, é a palavra Pessah, que para nós foi traduzido como Páscoa. Naquela noite, as famílias de Israel deveriam comer o cordeiro ou cabrito assado com ervas amargas e pão sem fermento, vestidos e às pressas com sandálias nos pés e cajado nas mãos, prontos para ir embora do Egito sem deixar sobrar nada para o dia seguinte. A festa da Páscoa tinha 3 etapas: a Páscoa propriamente dita, os pães asmos e as primícias. Após a noite de Páscoa, o povo de Israel passava 7 dias comendo pães sem fermento, também chamado de pães asmos, pois não houve tempo para o pão crescer e fermentar. No dia das primícias, que acontecia no primeiro domingo após a Páscoa, feixes de cereais eram apresentados e chacoalhados diante de Deus. Esses feixes faziam parte da primeira colheita do ano e significava que a colheita era consagrada a Deus. O cordeiro ou cabrito que era morto na noite de Páscoa no Antigo Testamento representava Jesus Cristo, o nosso cordeiro pascal, sem defeito, sem pecado, que foi sacrificado e teve seu sangue derramado na cruz do Calvário. Para todo aquele que crê na palavra de Deus, que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e se arrepende dos seus pecados, Deus envia o Espírito Santo que passa a habitar dentro dele. É o sangue de Jesus sobre ele, marcando-o para livrá-lo da morte eterna. Assim como naquela Páscoa Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito e do poder de Faraó,
Na nossa Páscoa, Deus nos libertou da escravidão do pecado e do poder de Satanás. Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos em um dia de Páscoa. Na ceia, ele disse: "Este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim." E também disse: "Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês." Depois disso, Jesus foi crucificado na sexta-feira durante a festa dos pães asmos. E ao terceiro dia, Jesus ressuscitou em um domingo de primícias. Além de ser o Cordeiro Pascal, Jesus também é o feixe das primícias, o primeiro da ressurreição dentre os mortos, a primeira semente de muitas sementes santas que seriam colhidas a partir dali. Depois dele, muitos foram e serão salvos por causa do seu sacrifício na cruz. Ele ressuscitou e nós ressuscitaremos com ele. Porque ele vive, nós também viveremos. Aleluia! Amém, pessoal. Que explicação bonita e profunda, e este é o verdadeiro significado da Páscoa. Então eu encorajo a você que está me escutando essa noite. Leve para a sua casa, leve para a vida das pessoas que você ama o verdadeiro significado da Páscoa. Não deixe passar em branco, não troque as prioridades, porque Jesus Cristo morreu por mim e por você, para que a condenação do pecado passasse por cima de nós sem nos atingir. Glória a Deus por isso. Então, se você estiver em São Paulo, se você estiver na região, esteja conosco, porque será uma noite linda. E mais uma vez, eu encorajo a você que isto queime no teu coração. É meu pedido nessa noite para o Espírito Santo, que o verdadeiro significado na Páscoa encontre morada no seu coração e no coração das pessoas que estão ao teu redor. Ninguém está condenando aqui comer chocolate, comer ovos, muito pelo contrário. Meu filho já comeu diversos. A primeira vez que ele comeu tanto chocolate em uma semana foi nesta semana. Mas o mais importante de tudo é o real significado que Jesus Cristo deu a vida dele por mim e por você, por causa do amor de Deus. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida eterna. E isso aconteceu na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, que nós comemoramos nesta semana, na Páscoa. Amém? Vamos terminar a aula de hoje e vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos. Ó Deus Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo que foi ensinado aqui, e que todo ensino encontre morada em nosso coração, e nós te pedimos nessa noite, Espírito Santo de Deus, nos torne pessoas piedosas, nos torne pessoas que levam uma vida que agrada aos olhos de Deus. Te pedimos isso, nos capacite e nos guie, Espírito Santo de Deus. E também te pedimos que arda em nossos corações uma alegria grande sobre o significado da Páscoa, e que a gente consiga transmitir este significado para muitas pessoas, para as nossas famílias, para os nossos amigos, e que o real significado deste dia encontre morada, faça morada em nosso coração e arda e queime em nossos corações, e que a gente te louve muito nesse dia. E já te agradecemos, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós, está fazendo e ainda fará. Eu também te peço, ó Deus, em nome de Jesus, abençoe todas as casas que estão nos assistindo nessa noite. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, e para quem estiver presente, te encontro no próximo sábado na Igreja da Granja Viana. Deus abençoe, uma boa noite.